vai invocando a Ele, vai invocando, parece que está chato, mas você vai perseverando em oração e ali você rompe. Amém, pessoal? Nós não precisamos de louvor, nós não precisamos de som, nós precisamos da fé, né, e do coração voltado para Deus. Diga amém. Abra sua Bíblia comigo agora, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Aleluia. Gênesis capítulo 5. Eu quero falar aqui, porque eu preguei de manhã, né? A mensagem é a mesma. Eu quero falar aqui hoje para você. O tema da mensagem hoje é, diga assim comigo, a vida de Enoque. Vamos lá de novo. A vida de Enoque. Nós vamos aprender aqui sobre a vida de Enoque. Ok? Vamos lá. Gênesis capítulo 5, versículo de número 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos. E o que, pessoal? Filhos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si, o que, pessoal? O tomou. Então vamos prestar atenção nisso aqui. Eu quero pregar hoje sobre a vida de Enoque. Pastor, quem foi Enoque? Enoque, ele foi um homem criado ali, ele nasceu depois que o pecado, Adão e Eva peca, começa a surgir ali a descendência de Adão, o homem começa a se multiplicar, né? Como Jesus disse, crescer e multiplicar-vos. O homem começa a se multiplicar e nasce Enoque. E foi o que eu falei de manhã. Enoque nasceu num momento muito precário. Enoque nasceu em um momento, em um estado de calamidade do mundo. Por quê? Porque Adão e Eva tinham pecado. Adão e Eva tinham transgredido a palavra de Deus. E o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entra no mundo, né, a corrupção fica grande. O homem se perde, ninguém mais queria buscar Deus. E foi o que eu disse de manhã. Enoque, ele não tinha, se ele olhasse para o retrovisor atrás, Enoque não teve uma referência. Por que Enoque não teve uma referência? Porque os primeiros pais da fé foram Adão e quem, pessoal? Eva. A referência deles deixaram a desejar. Adão e Eva pecam, Adão e Eva se afastam de Deus e são expulsos do jardim. E quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o pecado predomina, a corrupção predomina. Foi o que eu falei, era homem com homem, mulher com mulher, estava grande a tragédia. Enoque nasce nesse cenário precário, esse cenário de corrupção global, esse cenário onde o homem não buscava mais a Deus, aonde o homem não queria mais saber de Deus. E não é diferente nos dias de hoje, pessoal. O homem hoje também, cada vez mais está afastado de quem? De Deus. Cada vez mais o homem está longe de Deus. Cada vez mais o homem
se distancia da palavra de Deus. Não há ninguém, diz a Bíblia, que invoque a Deus. São poucas as pessoas que estão preocupadas com Deus, que querem agradar a Deus. Pastor, e como é que eu agrado a Deus? Quando você anda de acordo com a palavra. Você agrada a Deus quando você anda de acordo com a palavra de Deus. Enoque nasce nesse cenário e olha para trás, ele não tem uma referência. E você sabia disso, que é muito mais difícil um homem crescer em Deus quando ele não tem uma referência? É por isso, irmão, vocês que estão aqui, que são pais, vocês que são avós, vocês precisam buscar Deus. Vocês precisam ser a referência da casa de vocês. Vou dar um exemplo aqui do Davizinho ali que está com o Patrick. Quem é a referência do Davi, pessoal? É o Patrick. É o Patrick e a Roberta. Denis estava atrás com a Maia. A Maia vai crescer observando o Denis e a Vitória. O Lucas estava atrás com o Samuel e a Amanda são a referência. O pastor é a referência da igreja. Foi o que eu falei de manhã. Automaticamente o pastor corrupto, uma igreja o quê? Um pastor que não ama Deus, uma igreja também que não ama Deus. Então, Enoque nasce em um cenário que ele não tinha uma referência. A referência dele era Adão e Eva, que se perderam, que caíram, que foram expulsos, entenda, do jardim do Éden. Mas o que acontece, pessoal? Enoque, ele cresce ouvindo as histórias de Deus. Naquele tempo não tinha Moisés, naquele tempo não tinha a Bíblia, naquele tempo não tinha muitos os pergaminhos como depois teve. Mas eu acredito, isso é um entendimento meu, que Adão escreve alguma coisa e Adão começa a contar a história dele. Olha, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Ele criou criou, e essa história foi se proliferando, foi crescendo no coração do homem, mas o homem não queria saber de Deus, porque toda semente, irmão, uma hora ela dá o que, gente? Diga assim comigo, fruto. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa e às vezes no começo não dá muito fruto não, às vezes a gente até desanima da pessoa, é ou não é? Você está lá evangelizando, convidando aquela pessoa, talvez aquele vizinho, talvez o seu marido. Então você está ali semeando aquela semente no coração deles e aparentemente não tem resultado. Eles xingam, ele não quer, ele não vem. Mas às vezes a semente ela pode demorar, mas uma hora ela o que, gente? Ela frutifica. Enoque cresce nesse cenário que o homem não queria Deus. Enoque cresce nesse cenário onde ele ouvia a história de que Deus descia no jardim e falava com Adão, se revelava para Eva. Ele cresceu ouvindo que Deus era bom, que Deus era perfeito, que Deus era maravilhoso. Mas só que na atualidade dele, ninguém queria Deus, só ouviam falar de Deus. Foi o que eu falei de manhã, porque por mais que a pessoa é do mundo, você já viu que ela está até bebendo, ela está fumando, mas uma hora rola um assunto de quem, pessoal? De Deus. Uma hora as pessoas falam de Deus. Aquilo dali, querendo ou não, é uma semente. Enoque cresce assim. As pessoas não buscando a Deus, mas ouvindo as histórias de Deus. E o que aconteceu? Quando Enoque atinge uma idade, a Bíblia não diz, mas eu tenho para mim que foi na juventude, talvez ali para os 17, 18, né? É uma ideia minha, não está escrito. Ele tem um encontro com Deus. Ele tem agora um encontro com quem, pessoal? E Deus se apresenta para ele para que ele possa servir a Deus, para que ele possa andar com Deus. E o que eu aprendo aqui? Enoque assume aquele convite. Todos nós vamos receber esse convite para andar com Deus. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Com quem você tem andado, irmão?
Tem gente que tem andado com a preguiça. Só fecha com a preguiça, não quer vir na igreja, não quer orar. Tem gente que tem andado com o pecado. A Bíblia diz aqui no versículo 22, e andou Enoque com Deus. Deus aparece para ele e diz assim: Enoque, você quer andar comigo? Você quer ser meu amigo, Enoque? Deus está aparecendo aqui hoje e está falando comigo e contigo. Você quer andar comigo? Você quer fechar comigo? Você quer ser meu amigo? Toda pessoa recebe esse chamado. Deus vai aparecer mais cedo ou mais tarde na vida de qualquer um e vai se apresentar. Agora, qual foi o problema? Diante daquele caos, diante daquela calamidade, diante daquele cenário precário, Enoque aceita. Enoque aceita ser amigo de Deus. Enoque aceita andar com Deus. Tem gente que não aceita. Todas aquelas pessoas antes de Enoque, Deus também apareceu para eles e perguntou: você quer andar comigo? Você quer ser meu amigo? Mas a pessoa rejeitou. Adão e Eva rejeitou por causa do pecado. O que separa o homem de Deus é o que, gente? Pecado. Você pode ter certeza, toda pessoa que está se esfriando na fé, o pecado entrou nela. Toda pessoa que se afasta de Deus, o pecado entrou. Quando eu não digo pecado, são vários tipos de pecado. Às vezes não é um adultério que entrou, mas às vezes entrou os cuidados da vida. O que é isso? A gente dá mais atenção para as coisas da carne do que para Deus. Filho vem em primeiro lugar, trabalho vem em primeiro lugar, a escola vem em primeiro lugar. Isso é pecado, pessoal. Às vezes você fala: não, pastor, eu sou fiel a Deus, eu não peco, não. A Bíblia diz o que lá em Mateus 6,33? Buscai em primeiro o reino de quem? E a sua o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu coloco outra coisa que não é Deus em primeiro lugar, Jesus disse: quem amar pai, mãe, filho, e ali você entende por tudo. Se você ama coisas acima de Deus, pecado. Erramos o alvo, transgredimos o alvo. Enoque nasce nesse cenário onde ninguém queria Deus. Se coloca agora na posição de Deus, irmão. Imagine você, criador do céu e da terra, você criou tudo, e você dá a oportunidade do homem te conhecer, ser seu amigo, e o homem bate a cara na tua porta. Como você se sentiria? A gente se sente mal quando uma amizade se... pastor, fulano não quer mais falar comigo. Tem gente que entra em depressão, tem gente que... Para o homem. Às vezes a gente se preocupa mais com a amizade do homem do que com a amizade de Deus. Eu até falei no culto da manhã, eu evangelizei uma menina aqui em frente. Menina nova, 14 anos. Pô, vem no culto aqui e tal, Jesus é bom, evangelizei ela. Aí ela, eu já fui na igreja porque eu andei muito triste. Eu falei: você teve depressão? Ela: tive. Eu falei: por que você teve depressão? Por causa de amigos. Mas depressão por causa de amigo. A pessoa entra em depressão por causa de uma amizade que rompeu, mas não busca Deus, não quer ser amigo de Deus. Enoque não. Enoque andou. Lê o versículo 22, pessoal. E andou Enoque. Meu irmão, ande com Deus. Anda com Jesus, pessoal. Sabe o que é andar com Deus? É fechar com Deus. Aonde você for, Deus vai. Aonde Deus está, você está. Não que Ele está aonde Deus não está. Teve uma certa mulher, eu vi um testemunho, que ela foi no cinema. Ela foi assistir um filme lá com o filho dela. Aí disseram assim para ela: mãe,
aqui não pode falar de Jesus, aqui não pode isso. Ela falou, se aqui não fala de Jesus, eu me levanto e vou embora agora. Porque se Jesus não entra, eu também não entro. Estão comigo, pessoal? Ela era uma mulher que andava com quem? Com Deus. Quem você tem andado com quem? Enoque. Enoque não tinha referência. Enoque não tinha a Bíblia. Enoque não tinha exemplo de ninguém, porque os exemplos dele caíram, Adão e Eva. Mas Deus aparece para Enoque e diz: quer andar comigo, Enoque? Enoque aceita andar com Deus. Meu amigo, Deus está aparecendo para nós, e Deus está aparecendo através da palavra. Não acha que Deus vai aparecer aqui para você, não aparece assim. Deus aparece através do que, gente? Da palavra. E Ele está falando comigo e com você. Quer andar comigo? Quem anda com Deus não tem ausência de nada. Quem anda com Deus é uma pessoa suprida. Eu meditando na vida de Enoque, Deus falou comigo assim: Diego, o sentido da vida está aqui. Tem muita gente procurando o sentido da vida. Pastor, qual é o sentido da vida? Andar com Deus. O sentido da vida é andar com Deus, ser amigo de Deus, ter um relacionamento com Deus. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é ganhar dinheiro, pessoal, por mais que o dinheiro é bom. O sentido da vida não é daqui a pouco você apresentar aqui o seu diploma de formado em advocacia, psicologia e etc. Faça isso, se forme, estude, mas esse não é o sentido do quê? Pastor, qual é o sentido da vida? Fala para o seu irmão: ande com Deus. Anda com Deus, meu irmão. Olha, Ele é o único que nunca vai lhe abandonar. Seus filhos vão te abandonar. Você quer ver, mãe? Você criou sua filha lá, apareceu um homenzinho lá de barba, levou ela de você e vai embora. As crianças estão tudo novinhas aí agora, Maia, Davizinho, daqui a pouco vão crescer aí, Samuel, irmão, vai vir lá um rabizinho de saia, vai embora, eles vão embora. Vai ou não vai, gente? Não estou respondendo, não estou ouvindo. Vai ou não vai? Quem fica? Quem fica, gente? Quem fica é Deus, pessoal. Ande com Deus. Enoque andou com Deus em um cenário de pecado, em um cenário que ninguém queria Deus, pessoal. Não tinha igrejas assim não, gente. Não tinha pastores assim como tem hoje. Cada esquina hoje tem uma igreja, glória a Deus. Se for de Deus, amém. Reclama não. Se for de Deus, sim, amém. Se não for, o Senhor entra com providência. Cada esquina hoje tem uma igreja. Deus tem levantado hoje pastores. E Ele levanta, sabe por quê? Para salvar o povo. Porque tem gente que chega aqui e não vai com a minha cara, não. Glória a Deus, mas Deus levanta outro pastor. Aí a ovelha vai com a cara do outro pastor. Serve Jesus lá e vai para o céu. Então o reino de Deus não tem isso. Eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, a minha igreja é melhor, meu pastor é melhor. Não, o único melhor aqui é Jesus, pessoal. Fala assim: o único estrela é Jesus, fala. O único que tem que brilhar é Ele, o resto tem que tudo diminuir. Não tem essa que a gente é da igreja X, da igreja B. A gente serve Jesus no avivamento hoje. Amanhã Deus pode te dar uma direção e você ir para outra igreja. Acontece. Deus te dando direção, ok? Mas você tem que andar com Deus. Enoque não tinha referência. A referência dele pecou. Mas ele colocou no coração: eu vou buscar a Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Eu vou andar com Deus. Ele fechou com Deus, pessoal. Sabe o que é andar com Deus? Andar com Deus é você
fazer Deus parte dos seus planos. Tem gente que não faz. Recebe no tiro dízimo, Deus não faz parte dos seus planos. Você não anda com Deus. Tem gente que não tem apreço, carinho pela igreja. Tem gente que tem oportunidade de vir quarta, sexta, domingo no culto e não vem. O que é 3 dias? Presta atenção aqui, vamos supor. Se você, quem vai na academia, quem consegue ficar malhado uma vez por semana na academia? Quem consegue, pessoal? Alguém aqui consegue? Geralmente os instrutores lá falam o quê? Você tem que vir na academia pelo menos 3 vezes? 3 vezes, 4 vezes na semana. Mas na academia a gente é mais empenhado do que em Deus. Na igreja pastor, eu vou vir uma vez na semana e você quer ficar forte espiritual. Como que você vai ficar vindo uma vez na semana? A fé é um exercício. Se você não exercita a fé, se você não ouve a palavra, você vai ficando gordinho, irmão. Vai atrofiando. Ai, pastor, só vive fraco. Por que só vive fraco? Paga academia e vai na academia uma vez por semana só. Não funciona, pessoal. Às vezes a Bíblia diz assim, ó, alegrei-me quando me disseram. Será que eu estava falando hoje da pessoa que trabalha? Tem gente que trabalha em 3 empregos. Gente, ela trabalha em do um ela vai para o outro, do outro ela vai para onde, pessoal? Mas aí você trabalha em um emprego e você não pode vir cansado para a igreja. Ai, pastor, dá não. Mas se você tivesse outro emprego, você iria. Iria ou não iria, pessoal? Você que faz faculdade aí, que você faz curso e tem que fazer mesmo, não estou falando que você não fazer, mas eu vou te mostrar que você pode romper. Você trabalha o dia todo, do trabalho você tem que fazer o curso. E às vezes você não tem curso, você não tem uma faculdade, por que você não vem quarta-feira para a igreja? Porque você não quer andar com Deus, desculpa. Você pode vir sexta-feira, eu botei a campanha aqui. Gente, como está ótimo o culto de sexta-feira. Salmo 91, para a gente orar junto. A igreja não vem, pessoal. A gente não consegue acordar cedo para Deus. O pastor marcou o culto principal 8 horas da manhã. Não digo quem trabalha. Amém, pessoal? Quem teve um compromisso. Eu falei a semana toda que o culto seria de manhã. Enoque, ele andou com Deus. Anda com Deus, pessoal. E olha só o versículo de número 24. Olha o versículo 24 aqui. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o quê? O tomou. Ó, Enoque, ele agradou tanto a Deus, que Deus tomou ele para ele. Enoque fechou tanto com Deus, se uniu tanto com Deus, em oração, jejum, ele ia à igreja, ele orava, que Deus tomou Enoque para si. Sabe o que é isso? Esse tomou para si, Deus ele arrebatou Enoque vivo. Enoque não viu a morte. Deus amou tanto Enoque, e Enoque amou tanto a Deus, que Deus falou assim, não dá mais para tu ficar na terra não, vem. Olha o nível de Enoque, irmão. Olha que linda amizade Enoque construiu com aquele que é o que fica com a gente para sempre. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, por favor, capítulo de número 11. Olha aqui. Deus toma Enoque para si. Sabe o que é isso? Deus dá uma posição de destaque para Enoque. Toda pessoa que anda com Deus verdadeiramente, Deus vai colocar essa pessoa em um lugar de honra. Eu não conheço uma pessoa que amou a Deus, pessoal, de todo o coração e se frustrou. Não conheço.
todo o coração. Eu não conheço um homem de Deus de oração. As histórias dos avivalistas, as histórias das igrejas, os homens que sacrificaram tudo, que renunciaram tudo, que Deus decepcionou eles. É tudo homens que hoje, mesmo depois de morto, a gente fala deles, são referências. A história fala de um homem chamado George Miller. George Miller foi um pregador do evangelho e ele sustentou órfãos, crianças. George Miller se recusava a pedir ajuda para o homem. E ele orava, era um homem que orava. Certa vez, o orfanato dele estava sem comida. Não tinha comida e as crianças tudo com fome. George Miller entra no quarto dele de oração e clama. Ele diz: Senhor, o orfanato está precisando de comida. As crianças estão precisando de alimento. Ele faz uma oração não muito extensa, porque ele vivia uma vida de oração. Quando ele sai, na mesma, perto da cidade dele, tinha lá o palácio do rei e da rainha. E o rei e a rainha mandou assar pães. Só que os pães passou um pouquinho, sobrou muito pão, assim. Chegou lá para o rei e para a rainha, rejeitaram o pão. A gente não quer esse pão, leva para o orfanato lá de George Miller. Daqui a pouco o George Miller está lá, bate. A rainha mandou entregar pães aí. Esse homem alimentou milhares de crianças só através de andar com Deus. Se você soubesse o poder da tua amizade, o poder de você andar com Deus. Hebreus 11, olha aqui. Acharam aí? Versículo 5, ó. Pela fé, Enoque foi o que, gente? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a quem, pessoal? Ó, Enoque, Deus translada a Enoque. Deus, essa palavra transladar, ele arrebata Enoque. Enoque não viu a morte. Somente 2 homens da Bíblia não viu a morte: Enoque e quem, gente? Elias. Deus leva eles vivos para o céu. Por que, pastor? Porque Enoque andou. Não é que Deus vai te levar literalmente. Esse aqui levar é uma honra. Toda pessoa que anda com Deus, ela vai ser honrada. Ela passa por luta, mas ela vai ser honrada. Ela passa no deserto, mas Deus não se esquece de quem anda com Ele. Deus não se esquece de dizimistas. Deus não se esquece de gente que oferta. Deus não se esquece de gente que tem uma frequência na igreja. Deus não se esquece de quem lê a Bíblia. Deus não se esquece de quem ora. Deus não se esquece de quem jejua. Deus não se esquece de quem tudo que vai fazer coloca Deus na frente. Pastor, o que é andar com Deus? Andar com Deus é colocar Deus na frente. Andar com Deus é fazer Deus parte dos seus planos, meu filho. Sabe o que eu falei aqui de manhã? Quando Deus fazer você rico, você vai andar com Deus ainda? Você não consegue ser dizimista com 100 reais, você acha que vai ser com 1 milhão? A Bíblia diz ser fiel no pouco. Por que Deus não vai botar muita gente no muito? Por que, gente? Porque a pessoa não consegue ser fiel onde? O teu treinamento é com o teu Bolsa Família. E você não consegue andar com Deus com o Bolsa Família. O teu treinamento é com o teu salário de 1.300, você não consegue ser fiel. Só se tu acha que Deus vai te dar 20 mil? Para que Ele vai te dar 20 mil? Para você dar para o diabo? É a Bíblia que diz ser fiel no pouco. O pastor que não é fiel com uma ovelha, Deus não vai botar nunca ele para 80 ovelhas, 100 ovelhas. Quantas vezes o culto foi eu e seu Jorge? Eu fui fiel com o seu Jorge. Hoje, para a glória de Deus, a gente tem 2 igrejas. A gente tem 2 igrejas hoje. E lá o Obreiro está crescendo. Mas eu não comecei com... Hoje a gente está com umas 100 e poucas ovelhas.
Às vezes difícil é juntar todas elas, né? Uma trabalha, outra faz faculdade, mas a igreja está com isso aí, mais de 100 pessoas hoje em dia. Deus está abençoando. Se contar os membros do ano, lá 100 e poucas. Mas eu não comecei com 100 e poucas, eu comecei com uma ovelha. Depois essa única ovelha que tinha na igreja saiu, ficou sem ninguém. Eu fui sendo fiel, limpava a igreja sozinho, ia evangelizar. Hoje Deus me colocou aqui e eu tenho que ser fiel agora para essas 100 e poucas, para Deus me colocar para 300, daqui a pouco 400, daqui a pouco 500. Amém, pessoal? Se você não é fiel no pouco, se você não anda com Deus no pouco, você não vai andar com Deus no muito. É por isso que vida é processo. Enquanto você não passar pelo processo, porque, pastor, por que Deus não muda a minha vida? Porque tem alguma coisa que você está sendo reprovado ainda. É igual a prova, Deus está aplicando prova, mas você não está passando, então não vai passar de ano. Você tem que crescer, você tem que amadurecer, tem que fazer a prova e passar. Enquanto você não sobe de nível, Deus não pode te mudar de estação. Não consegue ser fiel no dízimo com 60 reais, Deus nunca vai te dar 300. Tem que passar na prova. Não consegue perdoar, tudo é mimimi, tudo é ficar chateado, vai ficar aí no deserto, até amadurecer. Você vê Israel fica quanto tempo no deserto, gente? Diga, 40 anos. Sabe quanto tempo demora que era para ele sair do Egito para Canaã? Diga assim comigo, 11 dias. Fala, 11 dias. Quanto tempo eles demoraram? 40 anos para tomar posse de uma terra prometida. Por quê? Porque não passaram de nível, não amadureceram. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, mas enquanto o herdeiro for menino, não pode usufruir da herança. Ele tem que deixar de ser menino para usufruir da herança. São as mesmas coisinhas que te deixam aflito. Você sabe que você pode passar. A gente tem que amadurecer, gente. O deserto tem que te dar experiência. O que tira a gente da igreja? É a mesma coisa, pode procurar. O obreiro me deu boa noite. O pastor não fala comigo. São essas coisinhas, você está preso aí nessas coisinhas. As coisinhas bobas. A gente sempre troca Jesus por um familiar. Coisinha não pode ir na igreja, agora o pastor tem que pregar o que todo mundo gosta. São essas coisinhas. Aí faz a obra, vai fazer a obra, não aguenta ser chamada a atenção, não amadurece. Como é que vai fazer a obra? Às vezes é melhor pessoas sentadinhas, pessoal, quietinha, do que entrar na cozinha. Quem entra na cozinha fica fofoqueiro, entra na cozinha, aí vive falando mal dos outros, entra na cozinha, só quer ver os defeitos. A comida é até boa, pastor, mas a cozinha, é claro, toda a cozinha tem bagunça. Depois tem que arrumar. Aí são coisinhas que você ainda não amadureceu. Que, meu irmão, presta atenção, pessoas vão te machucar, o pastor não vai ser perfeito. Igreja é perfeita, gente? Você já não sabe disso? Por que não amadurece? A vida é feita de cobrança. A Glauciane trabalha dentro do Banco Itaú. Ela fala assim, pastor, graças a Deus pela vida do senhor. Porque lá é uma cobrança tremenda. Eu sempre falo isso para a minha equipe aqui. Vocês não entendem a minha cobrança hoje. Um dia vocês vão trabalhar lá fora, vocês vão me agradecer. Lá fora não tem essa que a mulher, ai pastor, estou com cólica, não vou trabalhar hoje. O patrão aceita isso, gente? Ai, estou estressado, hoje eu não quero trabalhar. Não quer trabalhar, vai ser mandado embora. Tem 500 currículos que mandaram para a empresa. E a Glauciana está se destacando no banco porque ela vende, porque ela aprendeu aqui um espírito forte, um espírito de valente, de obediência. Lá cobra, ela diz, pastor, lá é muita cobrança. Eu falei, tá vendo? Aí ela fala, a Glauciana está vendendo, lá tem que vender, no Banco Itaú tem que vender. Lá ela está se destacando nas vendas porque ela falou, graças a Deus pelas trufas. Você está vendo que às vezes você está sendo treinado e você não sabe?
Aí você murmura e fala mal do pastor ainda, porque o pastor entende. Tá aí. Um dia vocês vão entender, irmão. Fica de pé comigo. Enoque andou com quem, pessoal? De maneira que Deus arrebatou o que, pessoal? Ele. Deus trouxe Enoque para si. O que é isso? Deus deu uma honra para Enoque. Deus deu vitória para Enoque. Deus vai dar vitória para você. Fala assim pro seu irmão: anda com Deus, meu irmão. Para de ficar fazendo questão de homem, irmão. Pastor, fulano não quer falar comigo. Amém, fulano não quer falar contigo. Eu estava até falando no culto da manhã. Você não pode nem falar que eu estou jogando piadinha para os outros, porque se você vem no culto, a palavra está gravada.